Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bom, gente. Olá, bons dias, né? Bom dia, Arenita, bom dia, Júnior, bom dia, Everton, bom dia, Amanda. Em primeiro lugar, nós, Práticas de Encontro, a gente gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade mesmo de vocês estarem aqui participando desse encontro, né? Para nós é um enorme prazer poder receber vocês aqui e discutir um pouco a partir das nossas práticas, a partir dos conhecimentos aí de cada um, a gente poder discutir essa ideia do encontro, né? Então, sejam bem-vindas de volta, né? Já que a gente já teve o nosso primeiro encontro. Como eu tinha colocado lá no convite, né? A gente pretende hoje conversar, assim, né? Ou a gente pretende abordar, são os modos de descobrir, narrar e agir no que eu chamo das entranhas do Brasil, né? Nos movendo pelos esquecimentos em busca de histórias singulares e ricas de vida, inclusive pensando aí possíveis separações, seja pela imagem, pela narração oral, pela assessoria técnica, né? A gente quer desdobrar o lugar de investigador para o de companheira, cujo tempo extravaso do trabalho se torna uma vida comum, que eu acho que é o que é muito comum a vocês duas, né? Principalmente. Bem, então eu vou apresentar cada um, né? E aí a gente conversa a nossa conversa. Primeiro, a Arenita Reis, engenheira florestal pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente também, pela Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Possui histórico de atuação como assessora técnica às comunidades rurais e quilombolas. Tanto é que seus últimos trabalhos estão voltados para a assessoria técnica pela Caritas Brasileira, a população atingida pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, atuando como cartógrafa social e responsável técnico, e atualmente é coordenadora de agroecologia da Tingui, organização que trabalha no fortalecimento das populações de comunidades rurais e quilombolas do Vale de Jequitinhonha. Nesse percurso também tem se envolvido em produções audiovisuais como captadora de imagens para o vídeo A Terra, o Canto as Mulheres de Jequitinhonha, exibido no 15º Festival de Verão da UFMG, o vídeo Cantiga de Versos na Janela e o documentário Sagrado e a Beleza das Mulheres do Rio Grande. Esses dois últimos como parte do projeto de implantação da Casinha de Cultura no bairro Rio Grande e Palio Diamantina, proposto pelo projeto Caminhando Juntos, aprovado junto ao Fundo Estadual de Cultura. Então, bem-vinda. Obrigada. Torres, graduada em Ciências Sociais pela UFMG, com ênfase em Antropologia, né? E mestre em Sociologia e doutor em Antropologia, ambos pela UFMG, tendo como área de pesquisa Sociologia da Cultura. Integra a Associação Filmes de Quintal e é curadora e coordenadora do Fórum Doc, que é o Festival de Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, em já 25 edições. Também foi curadora da mostra Cinema, Território Ameríndio de 2017, Política e Palavra no Documentário de 2016 e Meku Krajá, Encontro de Realizadores e Escritores Indígenas no Itaú Cultural São Paulo, nas edições de 2016 até 2020. Como documentarista, dirigiu o Aqui Favela, o Rap Representa, o Salve Maria, Reinos Negros da Metrópole, 2006, Um Olhar sobre os Quilombos no Brasil, de 2007, Os Olhos de Mariquinha, de 2009, e mais recente, A Rainha Nzinga Chegou, de 2019, co-dirigido por Isabel Casimira, Rainha Conga da Guarda de Moçambique, 13 de maio, realizado em Trangola, Minas Gerais. Olá, Júnior. Também com a gente vai ter a Amanda Alpsico, que é arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Brasília, com mestrado em arquitetura e urbanismo pelo UFMG, e especialização em assistência técnica pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Federal da Bahia, participando da construção da nucleação UFBA-UNB, trabalhando e hoje esporadicamente confluindo junto ao Quilombo Mesquita, comunidade esquecida desde a inauguração do Distrito Federal.
e Everton Zurbini, doutorando do Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, mestre em Engenharia Ambiental pelo FOP e arquiteto urbanista pela Federal do Rio de Janeiro. Atuou como cartógrafo social no trabalho de assessoria técnica às pessoas atingidas pelo desastre crime provocado pela Samarco, Vale, BHP e Mariana. Tem curso de experiência é elemento da pesquisa de doutorado. Atua também atuante também como assessor na Superintendência de Estudos, Planos e Programas. Compõe a equipe técnica responsável pelo planejamento urbano e ordenamento territorial do município de Contagem. E, finalmente, eu, professor adjunto da Escola de Arquitetura da UFMG, tendo como interesse a relação entre narrativa, memória e história a partir do território, suas práticas socioespaciais e imagens. Atualmente, eu coordeno a pesquisa de narrativos indígenas dentro do grupo de extensão Morário Indígena, assim como outras relacionadas à relação entre imagem, memória, violência e futurismo do sul global. Então, todos devidamente apresentados, né? Então, vamos começar assim. Eu acho que um jeito de a gente começar, vou colocar uma pergunta e a partir disso a gente vai desenvolvendo, conversando e aí vai, né? É o seguinte, no texto Chocalho do Xamã é um acelerador de partículas do antropólogo Eduardo Vieira de Castro, ele faz uma analogia e aproximação entre o chocalho e outros objetos produzidos pelas sociedades urbanas ou complexas, né? Via funcionalidade, né? Como modo de mostrar que tais objetos, né, seja o chocalho ou o acelerador de partículas, né, cada um no seu contexto específico, devem ser analisados pela antropologia pela sua função no contexto de existência. Então, segundo ele, não se trata de pensar o chocalho como mágico e um acelerador de partículas como não mágico. A questão é que ambos aceleram partículas, ambos são ciências, movem, alteram, explicam o estado das coisas, né? Eles são sempre ciência em ação. Então, eu estou colocando isso porque, considerando vocês duas, né, Júnior e Arenita, como cientistas, né, cada qual com o seu chocalho aí, né, cada qual com o seu acelerador de partículas, a gente queria escutar um pouco de vocês como é que vocês aceleram as partículas, né, para alterar, mover e explicar as coisas. E como é que as pessoas com quem vocês trabalham transformam os chocalhos e aceleradores de partículas de vocês em instrumento para retomar territórios, práticas, imagens, representações, né? Então, a gente queria começar por aí, assim, chacoalhar as partículas. Quem gostaria de começar? Arenita, se quiser, fica à vontade. Que desafio essa pergunta, hein? Já chega chacoalhando tudo. Então, se a gente, né, se eu for me perdendo aqui no diálogo, vocês vão trazendo o fio da meada aí, porque esse povo que mexe com algodão, a meada é grande. Mas, né, eu acho que eu tive, né, para responder isso, eu tenho que falar um pouquinho de mim, assim, bem simples, mas eu acho que a gente faz tudo a partir do lugar que a gente vive, né, a partir do lugar que a gente vem. Para mim, é isso que me move, assim, todos os meus trabalhos, isso me moveu sempre. Já tive alguns trabalhos, sempre com comunidades tradicionais, sempre com agricultura familiar, com a agroecologia, que sempre foi a minha base, mas em diversos processos da minha vida, eu chacoalhei de formas diferentes, assim. E isso tem a ver também com o meu ser, né? Qual é o momento atual da minha vida ali. Então, teve momentos que eu estava mais no embate, que estava mais, né, resolvendo conflitos, na disputa por terra, por território. Então, utilizando da ferramenta mesmo, mas tem algo que é em comum entre todas elas, né? Teve um momento de Mariana que foi utilizando mais a nossa ferramenta enquanto técnico mesmo, né? Lá o que a gente fez foi usar nosso conhecimento técnico para poder movimentar isso, para dar voz a essas pessoas. Assim, elas já têm a voz delas, mas eu falo a voz no sentido técnico, né? Munir essas pessoas
de algo técnico para que elas pudessem dialogar, né, com a Samarco, com a Vale, de igual para igual, né? Então esse era um pouco o nosso ponto de, de foco lá. E hoje, o que a gente tem chacoalhado, assim, o meu atual processo de trabalho é mostrar a beleza das pessoas mesmo, mostrar o quanto esse povo é bonito, o quanto esse povo é belo, o quanto eles precisam estar com o pé na raiz deles, assim, né, ancorado mesmo nessa raiz, para eles perceber o quanto eles já são bonitos. Então, o que eu faço hoje não sair desse lugar da disputa, acho que ela é muito importante, ela é importantíssima, mas é onde eu não tenho mais esse gás hoje, né? A instituição que eu trabalho hoje não é esse o gás que ela dá, mas a partir do momento que essas pessoas estão ancoradas, que elas sabem de onde que vem, né, a história delas, de onde que nasceu tudo isso, elas já constroem as suas ferramentas para que elas mesmas possam fazer essa disputa por terra e território, para que elas sintam alegria, felicidade, prazer de permanecer ali no lugar onde ela vive. Então, por isso que eu falo que em algum desses momentos coincide também com o meu momento interno de vida, que não precisa entrar em detalhes, mas eu acho que a vida nossa no trabalho ela é uma dança com a nossa vida pessoal, né? Então, enquanto eu estava com os meus conflitos, quem sou eu, para onde que eu vou, né? Não conseguia perceber o belo dentro de mim, eu estava nesse lugar também junto com as comunidades que também não dava conta de perceber esse belo delas. E hoje elas, né, dão conta. Depois, quando eu fui remexer a minha lama mais interna, mais profunda, mais suja, no sentido de que eu tinha colocado uma pedra em uma parte da minha história, é quando eu estava em Mariana, e ali eu também fui me trabalhando, né, pessoalmente. E hoje é como se eu tivesse desabrochado, assim, para saber quem é esse ser que eu sou, onde que está a minha contribuição. E aí hoje eu trabalho com as pessoas que é nesse lugar de mostrar esse bonito. Então, é só mostrar para elas, é só colocar um espelho bem grande na frente delas que tudo mais acontece. Eu queria começar comentando com a Eremita, né, um trabalho maravilhoso que eu conheço, que ela está envolvida, né, que o grupo todo, que é justamente o filme A Terra, o Canto e as Mulheres, do Jequitinhonha, né, que eu acho que só para pegar esse fio que você terminou, né, como é exatamente isso, como vocês alcançaram, atingiram essa meta, esse objetivo de mostrar a beleza, né, daquelas pessoas, daquele lugar e, sobretudo, do que elas conseguem fazer coletivamente, né? É é um escape, né? Uma linha de fuga muito importante para a gente assistir aquilo, né? Ainda mais vindo do Jequitinhonha, historicamente tido como esse lugar da falta, né? Como o estigma, assim como as periferias em geral, né? Essa leitura das periferias em geral como lugar da falta, né? E tudo que aquele filme mostra é potência, né? Beleza, é potência, é emocionante mesmo, assim. Eu me toquei muito por esse trabalho e a gente até colocou ele na programação dos Seres Rios, que foi aquele projeto importante que gerou uma plataforma aqui em BH, a partir da mostra da UFMG, né? Assim, chegou esse conteúdo para a gente. E foi a partir do filme que eu fui para as redes conhecer, né, a Timbi, o trabalho que vocês fazem lá. Então, assim, só dizer que eu acho que o audiovisual, ele é também esse chocalho, assim, de alguma maneira, para mim, né, na minha vida, já, talvez entrando um pouco, fazendo esse link, essa associação, né, assim, muito modesta do que eu faço em relação ao que eu acho que você consegue fazer estando na ponta, mas, né, do que a gente faz coletivamente também, como Associação Filmes de Quintal, e eu acho que você também, né, tem esse trabalho que é trabalhar coletivamente, né, assim, nós não temos a nossa carreira acadêmica, por exemplo, como centro da nossa vida, né? Nossa situação é mais mobilizar um coletivo para trabalhar coletivamente mesmo, né? Então, assim, eu acho que esses coletivos assim, são
aceleradores de partículas, ou para usar a imagem do Viveiros, são chocalhos, né? Assim como para mim tem sido o audiovisual, né? O cinema documental e a antropologia, mas com foco no cinema, porque no vídeo, enfim, na possibilidade de realização em colaboração, exatamente porque eu acho que é aí que eu tenho conseguido fazer uma coautoria, trabalhar em colaboração de fato, né? Assim, a gente tem as nossas dissertações, a nossa tese, os nossos artigos, mas eles são muito apartados, né? São muito distantes dos povos, das pessoas com quem a gente trabalha. Não alcança, não tem interesse, não tem possibilidade de uma troca do ponto de vista da coautoria. Claro que eu acho que cada vez mais esses coletivos estão se apropriando da universidade, das ferramentas, do ferramental também acadêmico, né? Mas isso é muito recente e eu acho que aí, sabe, cada um tem sua própria trilha também, seu próprio caminho, né? Eu acho que o cinema, para mim, tem sido esse lugar importante de colaboração mútua, de construção conjunta, né? Nas minhas nos meus trabalhos mesmo de cunho no início antropológico, e eu acho que depois até esse conceito da antropologia, da etnografia, ele é muito chacoalhado, ele é muito balançado pela relação que a gente consegue estabelecer, né? Assim, e quanto mais você consegue caminhar do ponto de vista da coautoria, mais essa crítica da antropologia, né, de um saber que, de certa maneira, está lá para conhecer algo distante e tal, isso vai se dissolvendo, né, e vira uma relação, e que se caminha para uma relação de mais longa duração, de maior proximidade, de possibilidade de realmente construir algo que seja em coautoria, né? Então, assim, a minha onda com o cinema é apenas essa, mais do que menos que uma cinéfila, embora eu seja muito encantada pelo documentário em particular, mas é mais como um instrumento possível, né? Eu não sei se a Eremita concorda, de aproximação entre mundos, né? E aí você ainda tem a possibilidade de julgar isso para o mundo, esse trabalho que você realiza em coautoria, né? E mobilizar pessoas que não teriam acesso mesmo, né? Há 16 anos de pesquisa, por exemplo, na Guarda de Moçambique, no Reinado 13 de Maio, como dar acesso, né? Claro que um filme também não dá um acesso total, mas ele dá muito mais acesso para mim do que a leitura, muitas vezes, de uma tese, né? Eu acho que permite muito mais, porque você tem lá o corpo, você tem a dança, você tem a música, você tem tudo isso junto, e não naquelas esferas separadas, como a gente consegue conceber uma estrutura, uma escrita acadêmica, né? Então, para terminar, eu acho que esses aceleradores, esses chocalhos, não somos nós que temos, eu acho, assim. Eu não tenho essa capacidade de transformar um chocalho no acelerador de partículas. De jeito nenhum. Acho que quem pode fazer isso são os xamãs, são as lideranças indígenas, né, assim, as lideranças espirituais indígenas, são as lideranças lá do reinado, que tem outros instrumentos, que também são esse acelerador de partículas, funcionam, né, como isso. Então, o máximo que eu posso é me aproximar dessas pessoas que conseguem fazer isso e aprender de alguma maneira e, sobretudo, tentar trazer isso para quem não tem essa oportunidade, essa chance de conhecer, né, esses coletivos e essas pessoas, né? Nem todos nós vamos poder ir lá para Tingui, conviver com aquelas mulheres maravilhosas, nos transformar, mas aquele filme e a presença, né, da Eremita já nos ajudam de alguma maneira a estar com a presença, né? Então, assim, não acho que são os nossos mediadores que conseguem fazer isso, sim. Podem fazer numa dimensão muito, muito, muito modesta, eu acho, né?
de copresença mesmo, que é o que a gente tenta construir, né, ao longo do tempo. E eu acho que não tem mistério, tipo assim, não tem segredo, né? É o tempo. A relação só se constrói na longa duração, uma relação de confiança, de, de contaminação mútua. Eu acho que ela só se estabelece na longa duração, né? Muito contrário do que a gente tem visto historicamente, às vezes da ciência, da pesquisa, com certeza da televisão, do jornalismo, junto às comunidades tradicionais, né? Que é aquela coisa de passar rapidinho, pegar imagens, imagens externas, imagens exteriores, conceitos, e lançar para fora como, olha o que eu consegui descobrir, né? Então, isso não tem nada a ver com os processos que eu acredito que são que é preciso de trabalhar com a categoria tempo. Claro, espaço, com a presença, mas a categoria tempo é fundamental eu acho, para esse nosso trabalho. Quer comentar, Aline? Não, só concordar mesmo, né? Quando ela fala desse lugar, né? Qual que é o nosso papel ali? Essas pessoas, elas sabem o que elas querem. Agora que elas se veem, né? Agora que elas descobriram esse belo que estão nelas, assim, aquele filme ele foi muito legal. Eu contribuí numa pequena ponta dele, assim, né? Não é minha área, não é o que eu sei fazer, né? Eu faço porque eu gosto de imagem, mas não tenho nenhuma técnica, nunca fiz nenhum curso assim, então é bem o que a gente está vivendo ali em campo. Então, o que a gente acaba registrando é o que está ali. Então, aquilo, né, sem técnica, é a verdade do que está. E agora que essas pessoas descobriram o que é bonito e que elas se vê, elas mesmas já começam a pedir, olha, eu vou fazer um doce e que minha avó fazia e eu quero que vocês gravam. Eu vou pegar alguma coisa na mata, eu quero que vocês gravam. Então elas vão produzindo o que elas querem que fique registrado assim. Isso é muito bonito, né? Falando desse grupo, né, que é da Tingui, assim, que eu tenho um vínculo maior. Eu não sou a responsável pela parte da comunicação, né? Tem a Mariana Beruti, que ela é a responsável por isso, mas todo mundo que está na equipe, todo mundo acaba se envolvendo, né? Porque a gente, como a Júnia disse, a gente está lá na ponta, então a gente ouve dele o que eles querem que registre, e às vezes a gente registra, e muitas das vezes eles mesmos, né? Aquele filme tem muito registro, que é dos jovens da comunidade, que é das mães, então, assim, a gente não teve uma equipe que foi lá gravar, tudo aconteceu nesse ambiente bem caseiro mesmo, assim. Eu acho que é isso que está o belo, né? Porque, igual você falou, não tem nenhuma cena montada, a coisa está ali acontecendo e a gente registra, assim. Então isso fica mais natural, as pessoas se colocam com menos vergonha, com menos timidez, elas se soltam ali. Então eu acho isso também muito, muito bonito. Teve um desses videozinhos que eu fiz, que foi esse do O Sagrado e as Mulheres no Rio Grande, que foi um trabalho bem pontual, assim, né? Igual você já mencionou, que foi da Casinha de Cultura. E como estava em pandemia, a gente precisava dialogar e trabalhar isso de alguma forma. Então, eu fui e no final teve uma senhorinha das benzedeiras, duas delas que são da minha rua, que conhecem a minha história e me benzeu quanto em criança. No meio das gravações, ela vinha contando a história da minha avó, que eu nem sabia. Aí teve uma senhorinha que hoje ela tá, aqui começa o vídeo, ela não enxerga direito, também não escuta. Então ela falou o que ela queria falar. Eu perguntava para ela, ela falava o que ela queria falar, assim, porque ela não me ouvia. Eu podia gritar no ouvidinho dela. Quando era algo que ela queria falar, ela me ouvia. Mas quando não era, ela respondia o que ela queria. E aí ela ficava falando para a filha dela, olha isso que ela anotou, porque a intenção dela é que eu anotasse toda, ela não tinha noção o que era uma gravação, ela não sabia, eu explicava, não, eu estou gravando, chegar em casa eu vou escrever, ela não, lê aí para mim agora, eu gravava e ela mandava eu ler a benção que ela me ensinou, passei mal aperto porque eu tinha que realmente escrever, e pedir à filha dela para conferir, mas no final ela
falou que ela já podia, ela está com 80 e poucos anos, que ela já poderia partir desse mundo, não num momento triste, não num momento dramático, mas que a contribuição dela, tudo que foi passado para ela aqui, que ela já tinha repassado isso para alguém, que ela tinha certeza que o conhecimento da benzeção não parou ali, que outras pessoas iam acessar. E eu tomei muito cuidado para perguntar se realmente a gente poderia publicar trechos da benzeção, porque a gente sabe que tem uma restrição, né? Não são todas que permitem esse acesso. E ela não, ela falou, pode passar para quem quiser, é para isso mesmo, agora eu vou continuar aqui, mas eu sigo tranquila que esse conhecimento está sendo repassado para outros lugares. Então, isso é muito bonito, né? Quando a gente vê isso. E uma outra, que foi também uma vizinha, ela me falou, não, agora eu já tenho o que mostrar para os meus bisnetos, para os meus netos. Ela não estava pensando nos filhos, os filhos vê ela, os filhos conhecem. Mas e depois tem algo já registrado aqui que está eternizado, que minha família vai poder acessar quando ela quiser. Então, acho que esse também é o lugar desse audiovisual, né? Das pessoas terem algo registrado. Para a gente é muito fácil, né? Você vai ali, você grava, você tira uma foto, você tem um computador para você armazenar. Essas pessoas, não, ela tem a memória do celular dela, que se perde o celular, essa memória se perde junto, não tem, né, não tem plataforma que tá essas coisas. Então, é realmente autorretratar a contribuição que elas têm aqui. E a escrita, ela é importante, ela é maravilhosa, né? Eu gosto de escrever, mas de fato não acessa essas pessoas, né? Ela acessa um público restrito, elas são importantes, têm a contribuição, mas se a gente quer fazer algo para essas pessoas, quer retribuir a elas, o audiovisual, ele é sem tamanho, assim, de beleza, né? E o quanto que essas pessoas, falando do Vale de Jequitinhonha, é isso mesmo, né? A imagem que se vende daqui é desse povo pobre, desse povo miserável, da falta, não conseguem ver beleza. E quando você começa a colocar sem nenhum tratamento, as fotos elas vão pro site sem nenhum tratamento, assim, elas estão lá, elas são aquilo ali. E as pessoas olham para aquilo ali e se vê bonita, ela muda a concepção do lugar que ela está, né? Porque a vida inteira ouvindo isso, chega um momento que ela acha que é isso mesmo. Gente, vocês falaram um negócio que eu achei tão interessante. Assim. Na verdade, isso que vocês falaram me trazem duas questões, assim, mas vou tentar separar aqui, porque tem uma questão que é esse tempo mais alargado mesmo. Né? Nós não estamos falando aqui do ano que vem ou do dia seguinte, nós estamos falando de um tempo muito mais alargado. Mas antes de falar disso, eu acho que tem uma questão que eu estou achando interessante, é isso que a Arenita falou e que a Júlia também colocou, que é para onde essas imagens vão e qual é o significado dessas imagens para cada um daqueles que estão produzindo, né? Uma coisa é a imagem no contexto de uma juventude que produz muita imagem, né? E outra coisa é uma imagem, para esse exemplo que você estava dando, né, Arenita, assim, de que ela vai, filme, aquilo para ela não é uma imagem qualquer, é alguma coisa que tem que ser guardado, né? Então, eu fiquei pensando assim, como é que é essa circulação de imagens? Como é que é? Acho que seria interessante vocês falarem como é que é pensar essa circulação de imagens, que às vezes elas têm que ser o mais aberta possível, tem que ser o mais expandida possível. De vez em quando ela tem que ser assim, é só para um público específico, não é para qualquer pessoa. Determinadas imagens elas devem ser mantidas num contexto de recepção, né, muito restrito, né? Eu queria escutar um pouco de você sobre isso, assim. Eu acho, assim, a Limita tocou em algumas coisas que são fundamentais, só rapidinho queria comentar, mas que tem a ver tudo com isso, a gente vai chegar aí. Acho que primeiro é a importância da autorrepresentação, né? Esse filme que eu te citei, feito pela Tingui, é um filme que ele só pode existir porque foram elas mesmas que filmaram, né? Então, assim, essa apropriação dos recursos materiais, tecnológicos, que a gente chama de pesquisa, e que, né, enfim, que a gente chamava, né? A produção dessa autoimagem, dessa autorrepresentação, eu tenho, na minha experiência,
eu tenho notado, sobretudo, a importância intergeracional desses processos, entendeu? Os mais velhos, a geração das mães, no caso delas, e muitas vezes das avós e avós, nos casos de comunidades indígenas com quem a gente trabalhou, muitas e muitas oficinas de realização, há um interesse muito grande das gerações anteriores em repassar o conhecimento e que é feito ali na prática, né? Eu acho que nesse filme você tem isso, muitas daquelas imagens são feitas por celular, das próprias filhas, né? Daquelas mulheres, ou elas entre elas, enfim. Tem ali um frescor e uma possibilidade de diálogo e uma vontade de repassar ensinamentos que a mãe quer passar para a filha, a avó quer repassar para a neta e para o neto, entendeu? Que esses filmes só podem existir porque essas pessoas estão a fim de fazer os filmes, né? E se interessam, e começa pelo audiovisual a haver um interesse por uma relação de conhecimento com as gerações anteriores, que é totalmente fundamental em comunidades tradicionais, onde, né, a oralidade, o saber oral, né, é que a transmissão mais usual, né, de conhecimentos e muito valorizada, né, por exemplo, entre os povos tradicionais de terreiro. Não adianta nada o que se aprende no livro dentro do universo do candomblé, por exemplo, ou da Umbanda, que existem milhares de livros publicados, né, mas o que conta são os anos de experiência concreta, né, que você tem após se iniciar, por exemplo. É essa experiência, saber adquirido em copresença, é que é o saber valorizado, né? Então, claro, a gente está falando de um universo muito específico, mas assim, mas eu diria, muito usual em várias comunidades tradicionais, essa valorização da forma de aprendizado em copresença. A oralidade é muito, né, ainda valorizada, e é o modo como acontece. Não sei se a Eremita me, né, concorda, assim, que elas ainda trabalham, né, com os bordados, você vê tudo sendo repassado de geração em geração, não é livresco o conhecimento, né? Então, assim, esses filmes eles só podem existir porque essas pessoas se apropriaram desse instrumental, né? Muitas vezes com a nossa ajuda em oficina, em situação de oficina, e outras vezes menos, né? Cada vez menos, cada vez com mais autonomia, por causa da disponibilidade de câmeras, de celulares, por exemplo, né? Tem uma fala muito bonita que se transformou, inclusive, no título de um filme do Pajé Agostinho, Rune Queen, que o título do filme é Já Me Transformei em Imagem, que me lembra muito esse comentário que a Eremita mencionou sobre essa anciã benzedeira, né, rezadeira. Essa também, essa noção, né, desses antigos, da importância, né, de deixar também guardado o conhecimento, né, nesse tipo de suporte audiovisual para acesso posterior, né? É muito importante também esse reconhecimento, né? Então, já me transformei em imagem. A ideia era a mesma, já me transformei em imagem, eu agora posso, de certa maneira, me libertar e já deixei. Claro que sem uma dinâmica desse material internamente dentro da comunidade, esse material também não vai acontecer nada com ele. Agora, eu acho que uma outra coisa muito incrível que tem acontecido, tanto com os povos indígenas, quanto com esse processo que eu vejo das mulheres de Jequitinhonha, é a apropriação das redes, né? A apropriação da internet para a distribuição, para a divulgação, para a circulação desse material, né? E para estabelecer intercomunicação entre os diversos povos tradicionais, entre as diversas comunidades, né? Entre os indígenas, isso hoje já você tem, né, assim, uma rede de comunicação indígena hoje amplamente conectada a partir, né, desses nossos instrumentos cotidianos mesmo, Instagram, Facebook e tal, como que isso foi também apropriado até do ponto de vista mesmo de organização política por esses grupos e tal, por essas comunidades, né?
Agora, respondendo mais diretamente assim, sobre essa questão que o Fred coloca, o que eu percebo é que há uma sabedoria tão grande dentro dessas comunidades, assim, uma noção da importância, assim, mais do que circular esse material em lugares que poderiam ou não circular, simplesmente não se grava. Não se grava, né? Lá nos Machacali, por exemplo, não se grava dentro do Cuché. Os Machacali é um povo indígena do norte de Minas Gerais, vou falar isso que às vezes tem gente que não sabe de que a gente está falando, mas o Cuché é a casa de religião onde existe uma interdição de gênero, as mulheres não o lugar das mulheres entrar dentro do Cuché para ver os rituais que acontecem, né, dentro do Cuché. Então, qual que é a possibilidade de nenhuma mulher acessar as imagens internas do Cuché? Não são só as mulheres que mexem ali, todas as mulheres, é um impedimento de gênero. Qual que é? Não filmar, entendeu? É interdição de filmar. Dentro de rituais também, no reinado, enfim, nas religiosidades de matriz africana e afro-brasileiras, hoje em dia, né, já filmaram muito essas imagens, circularam na internet, nunca para beneficiar as comunidades tradicionais. Sempre imagens espetaculosas, imagens espetaculares, às vezes de rituais. Então, as mães e as babaoxás e os ialorixás começaram a impedir de que essas imagens sejam realizadas. Então, esse controle, né, digamos, sobre a produção, ele é muito mais na produção do que na circulação, porque hoje você perde totalmente a possibilidade de controle se uma imagem existe, entendeu? Nada impede que o garoto vá lá e coloque aquilo na internet e viraliza, etc., né? Então, e eu acho que sim, existe um trabalho de conscientização dos mais velhos em relação aos mais jovens sobre o que pode ou não filmar, né? E também por isso que os Machacali hoje reivindicam. Só nós podemos filmar os rituais, porque só nós sabemos dos impedimentos, só nós depois, no procedimento de montagem, falando muito, vou terminar por aqui, mas só num procedimento de montagem, que também é coletivo e que muitas vezes ele passa sob o crivo dos especialistas, xamãs, por exemplo, né? Quem define? É muito lindo isso, assim. Muitas vezes, nas realizações indígenas, na maior parte, os xamãs são convocados na mesa de montagem, né, nas ilhas de edição digitais hoje, para definir o que pode e o que não pode entrar no filme, né? E muitas vezes há relatos de que esses xamãs, por que eles são chamados? Porque eles consultam a espiritualidade, eles consultam a ancestralidade. Então, é muito louco, porque você tem um processo de uma coisa absolutamente contemporânea, que é a produção de imagens digitais, muitas vezes para serem distribuídas no mundo virtual, né? Mas que elas são feitas em co-montagem, por exemplo, com seres espirituais. É muito louco pensar isso, né? Ou seja, no fundo, eles estão dizendo para nós, olha, só nós podemos fazer, porque vocês vão saber consultar, vocês vão saber consultar a ancestralidade para dizer o que pode ou o que não pode, porque não sou eu que vou, né? Assim, não é um Genito sozinho. Claro que ele vai fazer isso do ponto de vista da política terrena. Vai dizer, olha, os Guardiões da Floresta podem ou não aparecer com armas nos filmes lá na Amazônia, e muitas vezes eles optam por botar os meninos com armas, com caminhonete, para que o cinema divulgue para fora também aqui, ó, nós estamos preparados, entendeu? O governo não está fazendo o monitoramento dos territórios indígenas, mas nós estamos, e estamos fazendo isso armados. Muitas vezes eles definem por expor isso, muitas vezes algumas comunidades não querem, por exemplo, expor isso. Então, quer dizer, essa política terrena, os caciques, né, as lideranças vão estuchar, eles vão definir. Mas tem uma camada que não são eles que vão definir o que pode ou o que não pode entrar, o que pode ou o que não pode circular fora do ritual, fora da aldeia, fora dos, né? Então,
existe todo um protocolo muito mais complexo do que a gente imagina nessa e sofisticado, e que junta tecnologias ancestrais, né, uma tecnologia muito grande para você poder consultar um Yanderu, um Yandeci, se uma determinada imagem pode ou não estar num filme, né, até, enfim, até acessar as mais novas tecnologias, né? Então, não é simples essa questão do que pode da circulação das imagens, da distribuição das imagens entre essas comunidades. É sofisticado o processo, digamos assim. Sussa, a Erenita caiu, mas já voltou. Já voltou. Pode falar, Erenita. Caí aqui e voltei. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, né? 2 pontos importantes assim, que a Júnia traz é esse critério, né, do que mostrar, do que trazer, e não é a gente que vai dizendo, não é a gente que vai fazendo essa peneira. Quando a comunidade tem uma relação de confiança e ela está nesse empoderamento, ela mesma vai fazendo isso. Tem coisas na comunidade que a gente não mostra, né? A gente sabe que não deve mostrar, e tem coisas que a gente nem sabe o que existe, nem sabe, sabe, assim, nem a gente acessa. Tem coisas ali que a gente tem certeza que a gente não conhece esse todo. A parte que a gente sabe que não é para mostrar, que é esse lugar, né, bem, principalmente quando se trata da espiritualidade, né, de alguns objetos, de algumas coisas que estão ali. E também, tem coisas que a gente vai não dá nem para dizer o que é, porque eles não trazem, eles não entregam a comunidade toda para a gente, eles também têm esse restrito que é deles, e a gente gosta que seja assim, né, porque, né, quando a gente recebe uma visita em casa, você não conta toda a sua história, né, e a gente está ali no dia a dia, eu passo pelo menos 15 dias do mês lá com essas comunidades, todo mês, então é um envolvimento muito grande de dormir na casa, de independente se é para, né, geralmente nos outros trabalhos, acompanhando os plantios, acompanhando as coisas que é o meu trabalho mesmo que eu faço, assim. E aí nesses intervalos a gente pega um registro, uma imagem, e aí isso vai juntando e vai construindo esse audiovisual. E a outra questão é o quanto que isso tem feito, né, hoje com as redes sociais ficou muito mais fácil, com a pandemia ficou muito mais ainda, né, porque acelerou essa questão da comunicação pelas redes sociais. E falando das mulheres, né, assim, do povo aqui do Vale do Jequitinhonha, muitas pessoas daqui migram para São Paulo, né, muito, é muita gente assim que migra. Nessa época as comunidades elas estão esvaziadas assim. E às vezes essas famílias mudam e voltam, às vezes mudam e não voltam, né? Tem gente que foi há 30, 40 anos e que não voltou e que perdeu a conexão com essas pessoas, e tem gente que vai e volta todo ano. Então, quando uma pessoa está lá em São Paulo e conecta com esse saber, e às vezes tem 50 anos que não vem aqui, e que fala, nossa, é a mesma coisa de quando eu estava aí, é como se fosse um êxtase para a alma dessas pessoas, né? No Roda de Versos a gente tem relatos desses, assim, de mulheres que estavam lá e já senhoras, né? Teve uma que nem era do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, era de Almenara, norte de Minas, e ela devolve, a filha grava um versinho dela, estimulado, sabe? Uma memória que estava ali adormecida, que para ela era coisa da infância, da juventude, que ninguém mais falava sobre isso. E quando ela vê isso nas redes sociais, ela volta e vê o quanto que isso ainda está vivo. Aí ela começa a cantar de novo, né? Enfim, então essa conexão, e para matar a saudade também, para ser um acalento dessas pessoas que estão fora, que saíram desse lugar. Então elas acabam, né, o público ele é diverso, mas ele é um público local, é um público do Vale de Jequitinhonha, é um público do norte de Minas, é um público dessa cultura que tem a ver com que essas pessoas estão mostrando. Então tem esse papel que é muito bonito também, que é uma imagem que não é feita para pessoas estranhas, é feita de elas, né, delas para elas, assim. Acho que isso é bem claro que outras pessoas que são estranhas nesse meio, né, que não conhecem, têm a oportunidade de conhecer, mas é uma linguagem que é acessível para quem é desse povo, né, do povo para o povo. Isso também é muito legal.
E o interessante é a gente ouvir. Eu já trabalhei em outras comunidades, que as comunidades tinham restrição em permitir gravação, porque muitas pessoas já foram lá, já gravaram, já fizeram filme, já levaram para fora do Brasil e não deram retorno para essas comunidades. Então, a gente sabe que as comunidades que tiveram mais presença, né, não são todas, tem algumas que não, isso também aconteceu. E aí tem uma marca nisso também. A gente também precisa estar dançando com isso, para não, né, para não ser um trauma, para não ser algo ali negativo para elas. E hoje o que a gente ouve é o contrário, a gente precisa registrar nossa música, a gente precisa registrar nossa dança, a gente precisa, né, elas sempre têm essa demanda que já vem delas, e aí a gente precisa de nos organizar para atender isso. Um negócio interessante que você está falando, né, Lenita? Porque, assim, essa história que você contou de tem gente que sai do Vale de Jequitinhonha e fica 40 anos sem ter qualquer contato, perde a prática, perde o contato, e aí com um pequeno verso ela vai, isso tudo volta, né? É uma luta contra o esquecimento, assim, também, né? Então, e eu acho que é interessante isso que vocês estão dizendo, assim, de construir as suas próprias imagens, né? Decidir suas próprias imagens, não como a Júlia falou, né? Não restringir a circulação, mas restringir a produção das imagens àqueles que estão interessados nelas, né? A comunidade que está interessada nelas, cria uma autonomia no sentido de construir a sua própria história, assim, e de construir esse lugar de onde a história ela pode ser acessada, né? Então, eu pensando, Aremita, especialmente numa experiência sua, que foi trabalhar trabalhar como assessora técnica no contexto do crime de Mariana, né? Onde muitos desses saberes, que eles são dados na prática, são dados no fazer todo dia, eles desapareceram, né? E do outro lado, esse esforço aí, onde você está em Tingui, em Vaditinhonha, você vê um esforço das pessoas quererem registrar isso para poder falar sobre isso daqui a 40, 50 anos, né? E pensando e aí pensando com a Júnia, nessa decisão sobre o que produzir, com quem conversar ao produzir, né? A ponto do xamã entrar dentro da mesa de edição e nessa confluência de tecnologias, como ela disse, né? Se decidir o que vai falar, o que vai ser colocado, qual imagem vai se apresentar. Eu queria que um pouco vocês falassem da importância disso contra esses processos de esquecimento que são internos às próprias comunidades, não relacionadas ao museu ou ao livro de história nacional, sabe? Eu acho que a questão é outra, a questão é como é que é a importância disso para dentro dessas comunidades, né? Sim, quando hoje, né, se a gente pudesse dar um passo lá atrás, assim, quando aconteceu o rompimento, a vontade que a gente tem, né, Everton sabe, ele viveu isso muito comigo, a tristeza maior das pessoas, a maior não sei, né, porque são tantas, não diria que essa é a maior, mas uma tristeza muito grande das pessoas procurar álbuns. A gente ia para as vistorias, as pessoas ficavam querendo escafunchar, assim, né, escavar ali para encontrar o álbum de casamento, o álbum da criança. E olha que nem é imagem, é um álbum, né? Assim, uma imagem mais congelada assim ali. Então, a gente pensar que dentro de uma sociedade que hoje a fotografia é muito fácil, você ter relato de pessoas que apagou a memória, apagou a história, né? Você ter uma mãe, uma avó, uma bisavó que não está mais aqui, você não conseguir nunca mais saber que você vai acessar o rosto daquela pessoa pela imagem, você vai acessar uma lembrança. Isso me tocava muito, assim, me tocou muito porque é a única coisa de lembrança que a pessoa tem para contar parte dessa história. E pessoas que estavam no computador, né? E o computador foi perdido. Eu lembro de uma menina que me tocou muito, que foi a primeira cartografia que a gente fez. Ela
ela estava no final do mestrado dela, né, com todas as dificuldades que é de alguém, o Efton lembra dessa história. Ela estava no final do mestrado e com toda a dificuldade que alguém do rural estudar, fazer mestrado, uma professora, e aí o computador dela foi levado, ela não tinha nada em nuvem, não tinha nada, e apagou tudo da memória dela, não só do computador, ela não lembrava o tema da dissertação dela, ela não lembrava o texto, o título, ela não lembrava nada. O trauma foi tão forte que aí a gente tentava perguntar, foi tão doloroso para ela que ela não lembra mais o que ela estava, o tamanho desse trauma para uma pessoa dessa, né? E a gente teve muita dificuldade de registro, muita dificuldade mesmo, porque todos esses registros ou estavam no celular, ou estavam no álbum impresso, ou estavam no computador. E aí tudo foi levado embora. Então essas pessoas perderam o lugar de armazenamento desses arquivos. Então não tem. E hoje ela nem se elas quiserem reconstruir, né, a fotografia da sua casa, do seu quintal, elas não têm como, porque não tem mais quintal. Então isso é muito forte, choca muito, né? Hoje, com certeza, toda vez que eu faço uma imagem, né, eu moro numa comunidade que é semelhante a Bento Rodrigues, que é um contexto histórico parecido com Bento Rodrigues, né, desse lugar do garimpo, de comunidades, onde todo mundo está aqui. E às vezes eu me pego gravando, sabe? Assim, eu subo ali, eu falo, eu vou fazer um registro dessa rua. É como se tivesse um trauma, assim. Eu sei que não tem barragem aqui, eu sei que não, né? Mas é como se desse uma vontade de registrar isso de alguma forma, porque eu não sei como vai estar isso amanhã. Então, acaba que isso marca demais, assim, e marca para a gente que não viveu isso. Imagina para as pessoas que viveram. Marca para a gente que só ouviu isso. Imagina, né, para quem não viveu. E muita coisa que não foi dita porque a gente não conseguiu elaborar a pergunta para que essas pessoas nos respondessem, né? Então tem coisas ali que eu não soube, que a outra assessoria não vai saber, porque a gente não tem nem argumento, né? Eu já ouvi isso uma vez, que a memória é aquilo que é estimulado a ser respondido, né? Então se a gente não estimulou para ser respondida, essa pessoa não sabe se isso é importante, se não é para responder, ela não tem algo material assim para mostrar. E quando elas encontravam algum registro, alguma fotografia, algo, aquilo ali para elas era como se fosse a prova de que elas estavam falando a verdade, como se fosse a prova de uma existência que não existe mais, assim, sabe? Então, acho que ter a oportunidade dessas pessoas se registrarem, se ver, não prevendo né, uma tragédia daquela, não prevendo uma coisa dessa, mas para as pessoas terem mesmo, é tudo tão passageiro, né? E a gente tem tanta coisa bonita para registrar, e eu ainda acho que é pouco, porque a gente acessa uma minúscula parte aqui do Vale de Jequitinhonha e tem tantas outras belezas para serem vistas, para ser registrada, para ser contada. Então, é muito, marca muito, assim, quando a gente vive Mariana, é como se a gente tivesse um antes e um depois, né? A gente, na nossa conversa, eu lembro que você me perguntou qual era a comparação que eu tinha entre lá e aqui, assim, qual eram as diferenças, e eu acho que é isso, é mostrar esse belo, é ancorar essas pessoas na raiz delas para que esses projetos não venham consumir, né, toda essa beleza. Nossa, o que falar, né? Difícil até, uma experiência tão visceral, né? Tão existencial mesmo, você tem né, assim, o que eu acho que o que a gente pode, no fim das contas, é um pouco sofrer junto, ser testemunha, né? Porque não há como superar, né? Não há como superar um trauma desse. É muito difícil, assim, eu acho, e saúdo, né, as pessoas que estão juntos testemunhando esse testemunho e passando junto com essas comunidades e essas pessoas por essa situação, né, tentando dar a mão mesmo, dar a força, porque exatamente é um apagamento
A gente está falando aqui de regimes de visibilidade e invisibilidade, né? Acho que a gente está muito dentro dessa questão dos apagamentos estruturais e estruturantes que essa sociedade brasileira produz, né? A sociedade em geral, mas a capitalista, sim, mas a brasileira é especialista em produzir apagamentos, né? Mas também eu acho que, e é isso, e esse apagamento é um apagamento muito radicalizado, porque é uma destruição da possibilidade de alcance das imagens, né? Esse que você relata em relação às barragens e tudo, né? Porque acabou o lugar, não há. É como o atu para os Krenak, né? Assim, o atu é traduzido por eles, Aremita, como meu avô, o nome, né, do rio. O nome, o atu, significa, em tradução Krenak, o avô. Quer dizer, o rio é o avô dos Krenak. Você assistiu o assassinato do seu avô. É isso, né? E como você viver com isso? É viver o trauma, não tem muito também. E é muito louco que os Krenak, eles, ao mesmo tempo, eles não admitem falar que o rio está morto, né? O rio está num processo de coma, digamos assim. Mas se você isso é lindo, foi um aprendizado lindo, e que eu acho assim, não, gente, vamos dizer, tem que assumir que o avô morreu, tem que assumir que o rio está morto, né? E para gerar uma espécie de mobilização. E eles, não, algo que está morto não tem solução, não tem salvação, né? Enfim. Então, se ele está doente, se ele está, sim, um doente terminal, muito grave, ainda há processos possíveis de reivindicação e, no fim das contas, de esperança, né? Então, é incrível isso. Eles não admitem essa morte decretada pela ciência, mesmo na ciência de muito boa vontade, né? Assim, das universidades e tal. Para eles é um outro processo que acontece, um processo de adormecimento, talvez, né? E é a mesma noção de que isso aqui vai acabar, de que isso pode acabar, de que né, o humano pode acabar, e pode haver um processo de restauração que independa, né, de nós, e que aconteça na longuíssima duração com esse rio, né? Então, eu acho que é uma outra percepção também, claro, da relação do homem com o mundo natural, uma outra coisa onde o antropos não está sozinho no centro, né, desse mundo aí, né? Mas, assim, o que eu queria falar dessa coisa que o Fred pediu para a gente comentar é que eu acho que existem os dois processos. Eu acho que existe esse processo de apagamento estrutural, que não acontece, claro, apenas com comunidades que sofrem esse desaparecimento físico, concreto e material, né? Mas acontece com todas as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas e negras desse país, né? Um apagamento sistemático que é para fora, né? É para que não chegue, né? Dentro dos livros de história, por exemplo, é fundamental que chegue. E essa é a luta hoje, né? Que esse apagamento ele seja revisado, né? Esse apagamento histórico, né? Ele sofre uma revisão, é uma reparação, né? Porque eu acho que você tem razão. Para dentro, estão rolando, para dentro das comunidades, estão acontecendo processos que procuram reverter os esquecimentos, né? Isso que você narrou aqui, por exemplo, a convocação do bispo do Antônio Bispo para que eu fosse filmar o Jucá lá no quilombo dele, no Piauí, né? A gente tem um filme correalizado. Isso aconteceu, acho que, eu esqueci a data, mas há muito tempo atrás, 2004. Aí eu chego lá para fazer um filme para onde o IFAM, um filme para que o Jucá, que é uma estratégia de luta tradicional quilombola do Piauí, fosse registrada como patrimônio imaterial. E precisa de um vídeo, né, para que o IFAM documente essa prática ancestral e que ela possa virar patrimônio imaterial. Então, a gente foi chamado, convidado, a Associação Filmes de Quintal, que é essa instituição na qual eu trabalho, né, que a gente criou,
para fazer esse filme sobre essa forma de luta de defesa em desaparecimento, né? O bispo estava preocupado, que os últimos mestres estavam morrendo, e um mestre, que é o seu Ernestino, que passou 30 anos morando em São Paulo, e aí é interessante fazer essa relação com o que você disse, ele volta para o Quilombo, aposentado, e ele decide fazer as oficinas de ensinamento para o Jucá para as novas gerações. Né? Então, por isso que eu fui convocada foi isso que a gente foi convocado pelo bispo para filmar, né? Esse processo de contra o esquecimento interno às próprias comunidades que tem acontecido, que tem rolado, e a oficina era cheia, era lotada, todos os jovens queriam aprender, né? E a gente registrou durante a longa duração também esse processo lá. E tem um filme que, inclusive, está disponível na plataforma do Itaú Cultural, que chama O Jucá da Volta, que aí a gente decidiu fazer uma como é que chama isso? Uma videoaula, né? Aí eu chego lá, convidada para dirigir um documentário. Eu não conhecia o bispo. Aliás, em 2004, acho que assim, aqui no Sudeste ninguém conhecia, circulava, né? O bispo. E ele já tinha ido na UNB, no começo dos saberes tradicionais da UNB, mas chega lá, eu me deparo com o bispo, que é quem tinha convocado para fazer o filme. Eu falei, não, eu não vou dirigir esse filme, entendeu? Eu não tenho a menor condição de dirigir um filme e deixar o bispo de fora, de certa maneira, da condução desse processo. Porque ele ia conduzir o processo, como nós conduzimos juntos, percebe? Então, assim, aí já convidei ele para ser o diretor do filme, né? E aí ele falou, não, mas eu nunca fiz, então a gente vai co-dirigir. Então, essa definição da co-direção também foi dele, né? E é óbvio que esse processo desse filme seria muito... Se eu fosse montar sozinha, por exemplo. Aí a gente fez um copião de 4 horas, trouxe o bispo, meses depois, né? Trouxe o bispo para cá, para BH, e a gente montou junto, e ele definiu que seria um videoaula, porque ele estava... Para mim, eu faria um documentário biográfico sobre o seu Ernestino, sobre aquelas comunidades quilombolas, sobre a beleza do lugar, sobre saberes. Ele, não, Júnior, eu quero uma arma de luta. Eu estou falando de Jucá. O que eu preciso para a comunidade é que esse filme possa funcionar depois da partida do seu Ernestino, que foi o único mestre que topou ensinar o Jucá, que é segredo, você ser um jucazeiro, era segredo que você sabia fazer o Jucá, porque senão você podia ser assassinado, simples assim, né? Que é alguém que sabe lutar, que tem estratégias de luta, né? Então, os outros jucazeiros velhos se recusavam, enfim, não fazia parte dessa comunidade. Ah, tá aí, ó, seu Ernestino. Esse mesmo. Então, seu Ernestino partiu, o bispo também teve essa grande sacada, essa grande proposta, e a comunidade continuou usando esse vídeo muito mais para dentro, para consumo interno, do ponto de vista, né, de algo que pode colaborar para que esse esquecimento seja minimizado, e que essa prática seja... Claro que ela vai sofrer modificações, né, assim, que as novas gerações, que ela já sofreu, porque hoje ela não vai ser utilizada como uma luta para defesa territorial. Talvez não, talvez sim, né? Mas enfim, é só um exemplo de como operam esses processos. Então, assim, ele optou por um vídeo que falasse para dentro, e não um vídeo que eu faria, um vídeo que vamos tentar diminuir o apagamento das comunidades quilombolas do Nordeste do Brasil, percebe? Assim, fazer um documentarião que pudesse talvez circular para fora. E não foi opção dele, né? Então, e ao mesmo tempo o filme circulou para fora, está aí nessa plataforma do Itaú Cultural, que de alguma maneira contribui com uma pecinha minúscula para diminuir esses processos também de apagamento, né? Não está no livro de história, mas está numa puta plataforma importante do cinema brasileiro hoje, uma documentação do seu Ernestino ensinando o Jucá, né? Num processo de autoria
do bispo, que tinha me convocado para fazer um filme, um documentário assinado e tal. Então, eu acho que esses processos, né, de apagamento para fora e de esquecimento para dentro, né, assim, também não está dado qual que é a relação entre essas dinâmicas, né, assim, mas com certeza esses processos que procuram dirimir o esquecimento interno dentro das comunidades são, para mim hoje, são o que de mais forte pode existir para diminuir o apagamento. Não somos nós que vamos ter os instrumentos para fazer com que esse apagamento deixe de existir. Né? Eu acredito nisso. É só a partir do momento em que essas pessoas estão na universidade, ou estão fazendo filmes, que esse apagamento estruturante e estrutural vai ser aos poucos, paulatinamente, essas reparações, esses processos de reparações vão ser conquistados, né? A duras penas, vão ser conquistados, e não somos nós que vamos desapagar, né? Porque nós temos a nossa metodologia, que é da branquitude, não tem jeito, que é da academia, que são outras formas que operam o apagamento, porque uma tese, ninguém da comunidade vai acessar essa tese, então, assim, a gente opera por outros mecanismos que não contribuem muito para a revisão do apagamento histórico dessas comunidades no Brasil, eu acho. Acho que eles estão se virando com outras formas para ir conquistando, né, esse lugar. Vide, a gente está falando hoje dos maiores intelectuais desse país, né, que assim, reconhecido, que criou conceitos que nós temos que nos virar para falar. Nós estamos falando, vocês falaram em confluência várias vezes. A Amanda falou, o Fred falou, né? Confluência hoje se tornou um conceito obrigatório, um conceito que foi, sim, no Brasil, popularizado via o pensamento do Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo do Piauí, né? Então, nós vamos ter que também, não deixar de... Né, assim, vamos ter que correr atrás. Não ficar sentado só nas nossas poltronas confortáveis. Queria adicionar um comentário. Talvez vire uma questão. É interessante, assim, vocês estão trazendo, que eu acho que se esbarra também muito numa experiência minha profissional e também se estende um pouco para a experiência da Limita, que essa discussão, acho que de alguma forma está também sob esse guarda-chuva dessa ideia construída sobre o fim de mundo, né? Assim, que é uma coisa que agora está ganhando aí abrindo várias frentes de debate em várias áreas de conhecimento e tudo mais, mas eu acho que especificamente dentro de uma antropologia, né, essa ideia de fim de mundo, ela está muito construída, eu acho que dentro dessa coisa que ela vem sendo experimentada, acho que ciclicamente, né, por povos racializados e por populações indígenas também. Mas, assim, do lugar que eu falo, acho que tem uma inquietação que eu gostaria de colocar, assim, que é da experiência da cartografia social. Como cartógrafo social, que é desse contato com as pessoas que experimentaram o fim de mundo, né, pela essa separação entre corpo e terra, por conta do rompimento da barragem, e dessas vidas, assim, do que é possível, né, existir de vida nesse processo, após um processo de reparação, assim. Então, quando você fala, Júnior, dessa questão do não aceitar a morte, né, do Rio, né, lá do Krenak, eu fico pensando, eu acho, eu consigo, talvez eu tente fazer aqui um link em como que os atingidos também têm lidado com isso, assim, né, em talvez não aceitar esse fim de mundo, ou talvez ir para uma luta contra um fim de mundo, assim, ou talvez recorrendo lá ao título do livro lá do Ayrton Krenak, que é Adiar o Fim do Mundo, né?
Então, e aí isso é uma coisa que me provoca muito a pensar em o que vai ser depois, sobretudo porque eu não estou nesse lugar, né? Eu testemunhei esse fim de mundo, eu e a Aremita, assim, a gente andou sobre essa ruína de um fim de mundo, mas a gente jamais vai estar nesse lugar, né? De pessoa que experimentou o fim do mundo. Só que isso, assim, está presente, né? E aí a gente vê isso num lugar ampliado, assim, né? Também, né? Dos povos indígenas, né? Dos quilombolas, né? De pessoas, de povos racializados, e que historicamente vem passando por esses processos de fins e de recomeços, assim. Então, assim, eu queria saber aí eu não sei se isso vira uma questão, um comentário, enfim, mas eu tenho uma curiosidade, assim, de trazer para a conversa também essas possibilidades de vida também, nesses outros lugares, assim, de pessoas que já experimentaram esse fim de mundo, para além de pessoas atingidas pela mineração, assim, em outros lugares, né, em tantos outros Brasil afora, né? É só para complementar, é interessante que assim, o Jucá da volta que a Júlia trouxe aqui para nós é isso, assim, né? É interessante quando o Nego Bispo fala, olha, eu não quero fazer um documentário que vai passar nas salas de cinema, eu quero um filme que vai explicar para quem está vindo aí como é que funciona essa história do Jucá para que eu possa ensinar e a gente possa sobreviver, né? Isso é muito poderoso, assim, porque, na verdade, isso que eu acho legal, acho que, Everton, isso que você está falando, assim, né? Pensando nessa conversa, né? É uma... a gente tem que começar a se apropriar dessa... A gente tem que se apropriar, tal como a gente se apropriou da Confluência, né? Como a Júlia falou, se apropriar do Jucá, se apropriar dessas maneiras de sobreviver a isso, assim, eu acho que é o nosso futuro mesmo, né? Mas, enfim, vocês iam falar aí, desculpa. Só complementando aqui o que você estava trazendo dessa coisa, me veio muito forte, depois eu comento o que o Everton trouxe, mas às vezes a gente que é do lugar, que vive aquele lugar, não é que a gente acha feio ou que a gente não valoriza, né? Às vezes a gente acha, naturaliza demais, e eu vejo que isso aconteceu um pouco comigo, assim, sabe? Eu moro em Diamantina, né? Meus pais são de povos tradicionais, assim, não tem um vínculo na comunidade, porque a gente desvinculou, né? A família da a minha avó, ela é índia, o meu avô foi escravo, então tá tudo muito perto, assim, por uma parte, do outro, garimpeiro artesanal. Então, assim, era tudo muito natural para mim, sabe? A coisa da bateia, a coisa do canto, a coisa do fazer verso, fazer barro, isso era muito natural. Para mim, todo mundo tem uma avó que fez isso. E não é bem assim, né? Todos nós temos uma bisavó, uma tataravó, mas às vezes não está tão presente no nosso cotidiano. E aí eu precisei de sair um pouco desse meu lugar daqui, né? De afastar um pouco, viver outros mundos, conviver com outras pessoas de outros lugares que me mostravam o tanto que isso era diferente, tanto que isso era bonito. E um pouco do que eu faço, eu acredito, assim, não forçado, mas o pouco que acontece no meu trabalho, no trabalho da Tingui, é um pouco isso, assim, essas pessoas elas já sabem o tanto que elas são bonitas, só precisa vir alguém e falar que elas são diferentes, né, assim, que elas não são esse comum, que tem algo diferenciado ali. Então, acho que isso contribui também com esse processo de afirmação. Eu lembro que no meu, eu fiz, né, eu sou daquelas ousadas, engenheira florestal, mestrado em saúde, mas a linha de pesquisa foi na antropologia. E aí eu lembro que o João Pacheco, ele foi da minha banca, e o Aderval Filho também, tinha 2 antropólogos na minha banca, e eu lá falando de antropologia, né, ousada. Tentando, não era esse o objetivo, mas era com quem eu tinha maior a proximidade de diálogo. E eu lembro que um comentário que o João fez
que ele falou que ele não me viu o meu né, a minha autobiografia ali, não é esse termo, eu acho, já tem um tempinho já, mas ele sentiu falta de eu contar um pouco da minha história, porque tinha coisas que eu trazia que não foi a pesquisa que trouxe, que foi a minha experiência de vida que trouxe. E realmente, tem muitos termos indígenas, muitos termos afro, assim, que eu ouvia, não entendia lá na comunidade, eu chegava em casa e perguntava para minha mãe, e ela falava, isso é isso, isso é isso. Então, e outras coisas que eu ouvia e que eu já sabia o que era, porque ela era um vocabulário comum nosso em casa, assim. Então, claro que ali não estava só a pesquisadora, tinha uma pessoa que também tem o pé, né, nessa ancestralidade, e para complicar mais ainda, no meio da minha dissertação, né, eu descubro que eu era de origem daquela comunidade. Então, as coisas foram se embolando, tinha hora que eu não sabia que horas que eu estava falando da comunidade, que horas que eu estava relatando a minha história, e aí a gente precisa de vir esse olhar de fora para mostrar para a gente que é bonito, né, que é diferente, que não é tão comum assim, que tem muitas comunidades que já, né, foram adormecidas, né? Também acho que não teve uma morte, eu acredito também que é um processo de adormecimento, e e a gente tem muito que aprender com os povos indígenas, muito que aprender com os quilombos, porque eles se reconstruíram em um outro lugar, né? Eles perderam a origem deles, falando dos negros, né? Eles saíram do território deles e tiveram que reaprender tudo, né? Vieram com as sementinhas escondidas no cabelo e construíram isso tudo que a gente conhece, que é esse Brasil africano, né? A gente sabe o quanto que as comunidades indígenas também, se uma pessoa que a gente nem sabe direito, tem muito a se saber ainda, né? A gente sabe muito das histórias na Amazônia, a gente sabe, mas, por exemplo, aqui em Curralinho, aqui é uma população indígena, se a gente for buscar né, nas entrelinhas, mas as pessoas não contam. Estamos aqui, Arenita. Oi, voltou. Deu uma quedinha. Mas eu acho que a gente precisa de descobrir formas de conversar mais, de estudar mais essas pessoas, porque o Brasil, né, o mundo está passando por um processo que a gente vai de adormecimento e a gente vai precisar de sair dessa dormência, de sair desse lugar, né, de não achar que está tudo perdido. Quando a gente, nessa conjuntura política, a gente pensa em perder a esperança, que a gente lembra do que essas, né, populações passaram, a gente volta e fala e dá aquele sopro de esperança, fala, não, esse povo já passou por muito mais e estão aí com a sua história, construindo, reconstruindo. Não precisava de ser assim, né? Mas a gente tem que beber na fonte deles e saber, e descobrir cada vez mais que... E eu acho que esse sentimento de pertencimento mesmo, né? Esse sentimento de estar ancorado com a sua história, de ter orgulho dessa história, porque senão você embarca, senão você vai apagar o que você não reconhece. Se você se reconhece, você não vai querer que essa história se apaga. Então, transitar por esse universo ali de Ouro Preto, de Mariana, eu acho que a gente precisa encontrar novas ferramentas e dar possibilidade para que essas pessoas reconstruam a sua história, que eles continuem sendo população tradicional, que eles continuam, né, se reconstruindo e que não seja ter perdido esse afeto maior, que é o espaço, terra, território, para que eles se morram nesse lugar. Eu tenho certeza que vai surgir outros povos dali, porque eles foram muito machucados, né? De uma forma que a gente presenciou. Isso já aconteceu em outros tempos, mas a gente não presenciou e não testemunhou isso. A gente está aqui testemunhando e vamos ter uma possibilidade muito grande de ver como é que essas pessoas se reconstruíram. E, às vezes, a interferência externa, quanto menos, melhor, né? A gente precisa de munir essas pessoas, mas, às vezes, quanto menos a gente interferir para que eles se renasçam, para que eles saiam dessa dormência, talvez seja um caminho. Claro que a gente vai estar, né, nesse apoio, na assistência técnica, nesse grito por eles, porque é muito forte, né, tudo que viveu, mas interferir menos nas escolhas deles, interferir menos nas decisões. Não vai ser tudo definido coletivamente, vai ter suas particularidades,
E respeitar isso é muito importante nesse momento de reconstrução desse universo, né, de quem são eles. E que eles passam a se reconstruir como seres humanos mesmo, não como os atingidos, né? Que eles sejam quilombolas, que eles sejam garimpeiros, que eles sejam indígenas, que eles sejam povos espinhaços, que eles sejam o que eles quiserem ser, mas que não seja uma denominação dada por nós. Está sendo tão bom escutar vocês e estar trocando aqui com vocês. Eu acho que a gente ficaria aqui a manhã inteira, né? Mas a Júnia precisa correr para a vida, para as funções, além daqui. Então, a gente queria começar aqui agradecendo, poder estar escutando, relembrando, aprendendo com o fazer de vocês nesse mundo. E eu passo para o Fred e para o Everton poderem também agradecê-las de terem estado aqui, podendo compartilhar conosco e com todos que vão ver, né, esse encontro. É isso, eu também gostaria muito de agradecer, Júnior, Arenita. Muito bom. Gente, muito obrigado. Nossa, eu estou aqui, assim, querendo mais. Mas tem esses tempos, né, que são mais curtos aí. Mas, mais uma vez, gente, muito obrigado pela disponibilidade e participação de vocês. E até breve, até uma próxima. Até breve. Boa sorte, Júnior, com o seu horário. A gente acabou que se estendeu, né? Não, tudo bem, vai dar certo. Vai dar. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.